Meus irmãos, eu queria que todos nós abríssemos Lucas 12. Lucas 12. Nós vamos nos reter a partir do versículo 31 até o 48. Amém? Lucas 12, 31 ao 48. Mas antes disso, eu queria só fazer uma pequena revisão do que se fala em Lucas 12. Né? Lucas 12, o Senhor Jesus ele começa falando para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Acautelai-vos, o versículo 1 diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Né? Daí ele fala exatamente sobre não sermos enganados com ensinamentos ou coisas estranhas, não é? Porque, especialmente hoje em dia, na volta do Senhor, nos últimos tempos, há muita coisa estranha no meio do povo de Deus. Há muita hipocrisia, há muita coisa, como estávamos falando no começo da reunião, evangelho, um outro evangelho, o evangelho exatamente para distrair o povo de Deus do que é central. E então nós temos que nos acautelar. Depois o Senhor, no versículo 13 ao versículo 21, ele fala sobre entesourar o que é para Deus. No versículo 21 fala assim, o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Significando exatamente olhando para si. É aquela preocupação de olhar para si, para a sua pessoa. Lucas 12, tá? E por que Jesus fala isso? Porque depois você vai entender que no final de Lucas 12, ele muda de esfera. Ele prepara todo mundo para cuidado com os ensinos estranhos, cuidado com outro evangelho que não vai levar para a meta que eu desejo para vocês, cuidado com o fato de ficar só preocupando com as coisas terrenais, que isso também não vai levar a lugar nenhum. Né? Então ele vai nos advertindo. É uma palavra muito doce, porque o Senhor ele fala isso para os seus discípulos. Veja bem o que diz o versículo 1. Posto que miríades de pessoas, são milhares, miríades são milhares, se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. Você imagina isso? Isso é como se fosse dentro daqueles shows de coisa, aquele montão de atropelando. Só que Jesus fala aqui, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, muitas vezes na palavra, o Senhor fala assim, o Senhor sai da multidão e chama os seus discípulos à parte e fala a seus discípulos. Nós louvamos ao Senhor que dentre tanta gente na multidão cristã hoje, o Senhor está buscando os seus discípulos. Amém. O Senhor está buscando aqueles que vão atentá-lo ao que ele fala, para que nós sejamos os que fazem a sua vontade. Amém. Eu admoesto a todos nós, inclusive para mim, cuidado com multidões. Nós não seguimos multidões. Hoje em dia, dentre o povo cristão, as multidões movem. Pessoas atraem multidões. Jesus sempre foi contra a multidão. Quando tinha multidão lá, ele saía. Por quê? João 2 diz claramente, ele conhece a natureza humana. Ele sabe o que se passa. Então, muitas vezes, a gente olha dentro do mundo cristão, muita coisa, parece ali que tem alguma coisa. Não necessariamente eu digo que o Senhor está ali. Lógico, quem sou eu para julgar? Só que nós temos que ter muita sabedoria e discernimento. Especialmente nos tempos finais, o Senhor Jesus sempre foi alguém que, quando tinha multidão, queria exaltá-lo, ele dava no pé. Porque o Senhor, na verdade, ele busca os que de coração puro invocam o seu nome e os que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o que o Senhor procura hoje para poder trazê-lo de volta. Dentre tantos filhos de Deus espalhados em toda a terra, existe com certeza esse remanescente. Não sabemos onde, não sabemos em que lugar, não sabemos quantos, mas o Senhor está despertando um remanescente
que o adora em espírito e em verdade. Aqueles a quem o Senhor pode contar como seus discípulos de verdade. Um discípulo é aquele que larga tudo, como cantamos neste último hino, para poder seguir ao Senhor. Um discípulo se considera um servo, não é? Depois vamos ver aqui mais à frente. Tá. Daí, no versículo 22 até o versículo 34, ele entra no outro tema. Ele entra num tema bastante prático, com respeito também às coisas terrenais. Ansiedade da vida. Esse tema aqui, essa parte, é Lucas 12, né? De 22 a 34. Lucas 12, 22 a 34. Ele, na verdade, é o mesmo texto similar de Mateus 6, em que o Senhor fala sobre ansiedade. E por que o Senhor fala da ansiedade? Porque veja bem, irmãos, como a gente cantou no hino, a gente partiu o pão, Deus tornou-se um homem para poder compreender a natureza humana e para poder, como diz em Hebreus 4, como sumo sacerdote, compadecer-se das nossas fraquezas. Ele não acusa, ele não condena quem vive na ansiedade, mas ele dá a solução para que nós saiamos da ansiedade. Amém. A ansiedade faz parte da natureza humana, correto? Ele nos entende. Só que, quando ele nos entende, ele fala assim: você vive ansioso, eu vou te dar uma solução. Você quer a solução? Igual, né? A irmã Selma tá com tosse. Tô com tosse. Então vem alguém e fala: eu vou te dar um remédio, você quer? Se você fala, eu quero, então você aceita e você vai tomar, você vai aplicar. Quem está gripado também vai procurar um remédio para poder, né? Então todos nós vamos querer a solução do problema. Eu pergunto, a ansiedade para nós não é um problema. Não é um problema. Agora eu pergunto, em que grau de ansiedade você teve para a volta de Cristo? Em que ansiedade você tem para dizer, eu tenho buscado pouco o Senhor? Isso tem levado você a ser ansioso? Ou a ansiedade está ligada 100% às coisas da terra? Está ligado. Problema financeiro, problema de saúde, problema de família. Isso traz ansiedade. A ansiedade é um sinal de não tem em quem me apoiar. Confiar. Ontem a gente estava em Zurique e tinha uma família, né, com 4 meninas e a mais novinha, tinha acho que menos de 1 ano, né? E ela está ali no colo da mãe. Eu pergunto, qual criança, bebê tem ansiedade? Qual tem ansiedade? Ninguém. Criança não tem ansiedade. Mesmo criança, seja adolescente, está debaixo da tutela dos pais, tem alguma ansiedade? Não. Agora, por que passa a ter ansiedade? No momento em que o menino aqui na Europa chega aos 18 anos, geralmente sai de casa, vai procurar sua própria casa, vai morar sozinho, vai ter que pagar o seu aluguel, vai ter que trabalhar, pagar seu imposto, né? Vai ter fazer, né? Vai ter o que acontece? O que acontece? Vem a ansiedade, porque sai da tutela dos pais e fala, agora você vive sua vida. Não conta mais com o dinheiro do pai e da mãe. Isso pelo menos aqui, né? Teoricamente. Só que, se você for ver em ligação orgânica familiar, qual o pai e a mãe vai querer ver o filho passando necessidade? Nenhum. Se você de fato ama seus filhos, você não vai querer ele passar ansiedade. Mesmo que ele dê na cabeça, faz um monte de coisa errada, no final você vai fazer de tudo para dar alguma coisa, porque você não quer ver seu filho passando necessidade. Porque existe um pai, existe uma mãe. Agora, espiritualmente falando, nós temos ou não temos um pai hoje? E um grande pai. Exatamente. Agora, por que nós vivemos ansiosos? É nossa natureza. Por que a gente faz as coisas sem depender dele? É nossa Por que nossas decisões, muitas vezes, não têm o Senhor no meio? Isso mostra que nós não confiamos ou somos independentes. Nós não podemos ser assim. Então, aqui no capítulo 12, versículo 27... quer dizer, não, perdão, eu vou ler rapidamente. Não é o tema está mais à frente, mas eu quero ler isso aqui. Versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Ele não falou para a multidão, irmãos. Isso eu quero deixar bem claro. A multidão vai continuar ansiosa. Volto a dizer,
Eu não quero estar na multidão. Eu quero seguir o Senhor como discípulo. Amém. Seguir na multidão é muito fácil. Seguir na multidão não exige de você. Seguir na multidão, você é levado pela multidão. Tanto é que fala que até atropelavam. Se você quiser simplesmente ficar ali, a multidão te empurra. Você não tem que ter nenhum tipo de movimento. Mas eu pergunto, a multidão te leva aonde? Nos leva aonde? A lugar nenhum. Mas aqui o Senhor está falando aos seus discípulos. Diz assim, por isso eu vos advirto. Advertência. Esse texto todo vai terminar no final do Lucas 12, até onde eu vou ler, né, 48, vai terminar na volta do Senhor. Então essas advertências todas estão vinculadas com a volta do Senhor. Correto? Então, cuidado com o fermento dos fariseus, com ensinamentos estranhos, outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tanto é que Paulo falou, se alguém eu mesmo chegar com outro evangelho, ou até mesmo um anjo chegar com outro evangelho, seja anátema. Foge. Eu pergunto, se aparece um anjo aqui para pregar, todo mundo falando, uau, um anjo veio aqui, vamos ouvir. A gente fica muito impressionado com coisas externas. Nós temos que estar claros internamente da visão que o Senhor nos deu e da palavra sólida que o Senhor nos mantém firmes. Amém. A visão nos atrai, a visão de Cristo mesmo, a palavra nos fundamenta. Depois, o Senhor fala sobre a avareza, sobre a questão de dar atenção às coisas materiais, à riqueza material, coisas da terra. Por que o Senhor fala tudo isso? Por que fala agora de ansiedade? Porque Ele quer nos livrar de todas essas âncoras e fardos que nos atrelam à terra. Correto, irmãos? Quando a gente fala, eu pergunto aqui, deixa eu perguntar para todos. Quem quer ser arrebatado? Quem quer ser arrebatado? Levante a mão. Amém? Acho que amém, para ver se... Não, eu pergunto. Quem quer ser arrebatado? Levante a mão. Vou levantar em coisa boa. Você não quer, não? Coisa boa. Não quer, não? Amém. Pronto. Vocês creem ou não creem que o arrebatamento está perto? Eu creio. Tá. Agora, quem que o Senhor vai arrebatar? Não pense que o Senhor vai arrebatar todos os filhos de Deus, não. Porque se fosse assim, você pode tirar Lucas 12 da Bíblia. Você vai entender por quê. Tá? Logicamente que o arrebatamento, ele tem várias etapas. Tem a etapa inicial, a etapa do meio, a etapa final. No final, toda a igreja será arrebatada. Mas tem a etapa dos vencedores, daqueles que são fiéis, que são vigilantes. É nessa que nós queremos estar. Amém? Amém. E pelo menos assim nós cremos. Existem outras escolas de linha que não creem nesse tipo de arrebatamento. Não importa. Todos têm direito de crer como acham. Alguns creem que toda igreja será arrebatada antes da tribulação. Alguns creem que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação. Toda igreja passará pela grande tribulação. Alguns creem que a igreja não passará pela grande tribulação, o que não creio, porque dentro da interpretação correta que a gente crê, é que haverá os vencedores, que serão arrebatados antes da grande tribulação. Os que ficarão na grande tribulação, que será a maioria da igreja, vai passar pela grande tribulação e ali vai ter a chance de poder dar a sua vida pelo Senhor, para poder então ser levado. E no final, antes do tribunal de Cristo, toda a igreja será arrebatada. Para quê? Para o tribunal de Cristo. Tá certo? Mas o que nós estamos falando aqui, o que o Senhor Jesus vai falar aqui, está relacionado àqueles que vão ser arrebatados antes, porque vão ser encontrados fiéis. Amém. E é esse que nós queremos ser. Amém. Amém? Teve um dia um irmão falou para mim assim, do jeito que eu vivo, eu já estou preparado para a grande tribulação. E quando ele falou isso, eu falei assim, você não está sabendo o que está falando, irmão. Você está falando é besteira. Está preparado para a tribulação? Será? Irmão, na grande tribulação, para poder ser, de fato, um vencedor, você vai ter que dar a sua vida, eu vou ter que dar a minha vida física. De fato, é mártir mesmo. Martirizar, a nossa vida física vai embora. Hoje o Senhor está demandando apenas uma coisa. Tome a cruz e negue a sua vida da alma. É a nossa vida da alma. Entendeu? Nós negarmos a nós mesmos
Isso nos fará vencedores hoje. A diferença é bem grande. É negar o mundo, negar as coisas, negar nós mesmos, para poder buscar apenas o Senhor. A gente vai ver aqui mais na frente. Tá, então, continuando aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quem que falou isso aqui? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o seu Senhor? É o meu Senhor? É, não é? Então ele falou para mim e para você. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro todavia. Quem tem despensa em casa? Quem tem despensa em casa? E agora, especialmente, né, não sei se você viu no jornal da Migros, na televisão, o governo está pedindo para que todo mundo faça uma despensinha em casa, porque pode haver momentos difíceis, ou problema de falta de energia, ou problema de guerra. Então faça ali pelo menos 2 semanas de despensa para você poder enfrentar. E comida que não precisa cozinhar no forno, porque se não tiver energia, acabou o forno. Acabou fogão e tal. Então é enlatado, coisas que você pode abrir e comer. Vocês viram isso, não? Vai na lenha, né? No fogão a lenha. Ou fogão a lenha, ou no carvão, ou no gás. Tá? Então eles pedem assim, pegue até lá, kit para compra, compre vela, compre alguma fonte de energia. Por quê? Eles estão preparando, porque de fato, irmãos, não brinquem. Essa situação hoje, entre Rússia e Ucrânia, a Europa está envolvida, a energia da Suíça vem da Alemanha e da França. No momento que alguma coisa acontecer, a primeira coisa que vão fazer é: vamos cortar fornecimento a terceiros, vamos manter o nosso povo com energia. E a Suíça depende da energia desses 2 países. 50% da energia dos países da Suíça depende desses 2 países. E a Alemanha está na beira da Rússia. A Alemanha está se preparando. Para quem não sabe, a Alemanha está se preparando para a guerra. Meu Deus. Tá? A França também está se preparando. Então, irmãos, eu não falo isso para assustar ninguém, mas também não falo isso como alguma coisa de suspense, não, né? Nem dramatizar. Isso são os fatos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós temos que crer nisso. O que está acontecendo hoje com a guerra de Israel, com a situação toda, vocês pensam que isso é coisa pequena? É uma guerrinha qualquer? Agora, isso tem a ver comigo e com você. Porque o Senhor está nos alertando, dizendo assim: eu estou voltando. Agora, estou voltando e vou continuar vivendo a mesma vida que eu vivo? Não. Eu vou continuar vivendo com a mesma atitude que estou vivendo? Com a mesma disposição? Como se nada estivesse acontecendo? Preocupado com o meu... Entendam bem o que eu vou falar. Preocupado com o que vai entrar no final do mês? Preocupado com que isso, com aquilo? Eu digo uma coisa também. Nós temos orado muito. Desculpa, irmão, eu quero... Por favor, não me entendam mal. Eu falei isso já numa reunião, vou repetir. Nossa oração precisa mudar de nível. Às vezes nossas orações, elas ficam muito presas, podem perceber, as coisas da terra. Preocupado pela nossa saúde. Agora, temos que orar pela saúde? Temos. Preocupado com nossos recursos, tal, estão passando por necessidade. Temos que orar, com certeza. Mas por que nós oramos? Porque se nós não tivermos boa saúde, não tivermos condições financeiras adequadas, temos que ter uma visão. Não vou poder servir bem ao Senhor. Porque no final, qual que é a nossa função na terra hoje? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor e cumprir com sua comissão para nós hoje. Que no final é o quê? Edificar a sua igreja. Amém? Então nós temos que mudar de plano. Nós temos que mudar de visão. Às vezes nossas orações, você vê quando a gente ora pela manhã, às vezes a gente está ligado: Senhor, me dá uma boa saúde hoje, me guarda no trem, ida e volta e tal, tal. Está certo isso? Está certíssimo. Mas na nossa oração nós temos que lembrar: Senhor, eu preciso crescer mais em Ti. Eu preciso Te amar mais, Senhor. Faça-me, Senhor, voltar-me para a Tua presença cada dia. Faça-me ler mais a Bíblia. Senhor, eu quero tomar decisões por Ti. Voltarmos às coisas espirituais em primeiro lugar. E aí, todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim ou não? Sim. Quem conhece esse versículo? Está aqui nesse trecho. Então, vamos continuar lendo. Versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Desculpe, irmãos e irmãs, às vezes nós, por saúde, tomamos medicamentos, tomamos suplementos,
passamos creme no rosto, fazemos exercício, porque isso vai prolongar a minha vida. Mas aqui o Senhor fala claramente, você não pode acrescentar um côvado da sua vida. Vou me cuidar melhor para viver mais. A questão é que o Senhor já definiu, já está definido o Senhor, os tempos, os dias da nossa vida. Correto? Mas lógico, não é por causa disso que eu vou me relaxar. Eu vou cuidar. Mas eu não posso acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado? 33 centímetros. Côvado é isso aqui, ó. A nossa vida. Ninguém pode acrescentar. Se, portanto, nada podíeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais reais pelas outras? Se na coisa mínima nada posso fazer, por que vou ficar ansioso das outras coisas? Então você vai dizer, irmão, mas como é que vive? Como é que foge da ansiedade? Bom, o Senhor dá a resposta aqui. Versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam, nem descem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Aí ele toca num ponto aqui. Toca no calcanhar de Aquiles. Homem de pequena fé. Pequena fé exatamente é qual o meu grau de confiança e dependência do Senhor que me salvou e me resgatou. Fé, pequena fé significa que, primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Significa a minha relação com a palavra de Deus. Hoje infelizmente, eu vejo muita gente que fala assim, não adianta ler a Bíblia. Né? Vamos ficar só mesmo orando. Se você só ficar nessa esfera abstrata, não vai ter crescimento. A Bíblia, a palavra de Deus, com o Espírito, é que faz a química espiritual para que aquilo que é de Deus torne-se nosso. Você tem que exercitar o seu espírito na oração com a palavra. Ficar só na palavra, estudar a Bíblia sozinho, sem exercitar o espírito, ela pode virar letra morta. Como acontece em toda a história da igreja. Mas quando você usa a palavra de Deus, que é viva e eficaz na sua essência, usando o seu espírito para poder lê-la, isso aqui, essa letra preto no branco, vira vida para nós. Certo? No nosso dia a dia vira vida. E não somente na nossa experiência pessoal com a palavra. Hoje nós estamos no ano 2024. Certo? A história da igreja, ela não começou ontem. Ela tem 2000 anos de história. 2000 anos de história. 2000 anos de muitos servos de Deus. Servo de Deus que eu digo que Deus usou ao longo de todo esse tempo para edificar a sua igreja. E nós estamos sobre os ombros desses irmãos. Porque quando você considera o corpo de Cristo a igreja, não é apenas o que nossos olhos veem hoje. Nós temos que olhar para trás e falar assim, puxa vida, estamos sobre os ombros desses irmãos todos. Quanta riqueza! Todos vocês recebem, creio que diariamente, as mensagens que eu estou mandando, né? De alguns irmãos. O Atimani, Charles Spurgeon, aí versículo da Bíblia. Aí depois eu altero alguns autores. Por que eu faço questão de colocar? Porque, por um lado, é para poder ver que Deus usou esses irmãos, e todo sermão do passado, Deus usou esses irmãos para poder falar ao seu povo e continuar falando e nos encorajando, correto? Às vezes nós ficamos assim, eu não quero ouvir homens, eu não quero ouvir... então se eu não quero ouvir, podemos ir todos embora. Aqui, não precisamos ficar reunidos. Porque na hora que eu abro a boca, na hora que você abre a boca, não é um homem falando. Então não é nesse sentido de ouvir homem, no sentido de depender deste homem, ou depender daquele homem, não. O Senhor usa hoje os seus servos. Amém. No plural, não é? Apóstolos, profetas, como fala, pastores, mestres, evangelistas, não no sentido da sua posição ou no seu título, não, mas na função de uma coisa, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Esses irmãos, Deus coloca, e são vários, inúmeros, quando a gente ouve, recebe, é para que nos aperfeiçoar,
para que desempenhamos bem o nosso serviço no corpo de Cristo. Para que nós possamos edificar o corpo de Cristo adequadamente. A fim de que todos nós cheguemos à plenitude, né, de Cristo. Muito bem. Então, aqui daí ele fala assim, versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não vos entregueis a inquietações. Você vê que, na verdade, não é que a inquietação vem. Ela vem. Mas quando a gente não confia no Senhor, a gente se entrega a ela. A gente cai na armadilha, correto ou não? O inimigo usa ou não usa essas coisas para nos distrair? Você sente ou não sente que isso é distração? Sente ou não sente? Eu sinto que é distração. É algo pertinente? Sim. Mas a questão é, aquilo vai te dominar ou você vai dominar aquilo? Quando Moisés foi chamado para servir a Deus, ele tinha um cajado. Ele já era velho. Quantos anos ele tinha? 80? Quando ele foi chamado para o Senhor. 80 anos, né? Aos 40 ele tentou. Deus falou, do jeito que você está, não me serve. Porque você está aí no seu próprio esforço natural, isso nada serve. Então isso mostra claramente, irmãos, para edificar a igreja, para cumprir o plano de Deus, nossas habilidades naturais, sem passar pela cruz, é zero para Deus. Infelizmente, hoje muitas pessoas confiam na habilidade do, o cara é muito bom, vem cá, vem servir na igreja. O cara canta bem, vem cá servir. Agora, se não passou pela cruz, aquele cântico é zero para Deus. Aquele serviço dele é zero para Deus, porque não passou pela cruz. Então Moisés teve que passar por 40 anos de morte e ressurreição. E aí quando o Senhor o chama, ele já está com um cajado. A primeira coisa que o Senhor falou para ele, falou assim, joga seu cajado no chão. E na hora que ele jogou o cajado no chão, o que virou? Uma serpente. Serpente. Serpente representa quem? Satanás. Então tem muita coisa que a gente se apoia. Por trás está Satanás. Porque, querendo ou não, o mundo jaz no maligno. O Senhor nunca falou assim. O Senhor nunca falou assim. O dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando diz o amor ao dinheiro, é porque o dinheiro nos domina. O dinheiro a gente precisa ou não precisa? Precisa. Mas quem tem que dominar o dinheiro? Você. Então, quando o Senhor fala, agora pega a serpente pela cauda. O que significa pela cauda? A partir de agora, eu vou te controlar. Antigamente ele estava apoiado, né? Sem o cajado eu não posso caminhar. Certo? Eu tenho que me apoiar no cajado. Eu tenho que me apoiar no meu emprego. Tenho que me apoiar na minha saúde. Tenho que me apoiar nisso. Por um lado é verdade, mas se você toma a serpente agora pela cauda, significa, eu preciso da saúde, preciso. Eu preciso do dinheiro, preciso. Eu preciso das coisas materiais, preciso. Mas quem vai controlar hoje sou eu, pelo Senhor. Amém. Não vou me deixar controlar mais por isso. Concorda ou não? Sim. É isso que o Senhor quer dizer aqui. Então, versículo 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Amém. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha que coisa maravilhosa. Os gentios têm pai? Os gentios têm pai? Não. Tem um pai. Pai é mentira, né? Satanás. Agora, nós temos o verdadeiro Pai. Amém. Que sabe que necessitamos de todas as coisas. Amém. Mas você vai dizer, irmão, mas eu passo por tanta tribulação, tanta prova. E as tribulações e provas são para quê? Aperfeiçoamento. Quero ler depois no versículo, mas vou terminar até o 34. Versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa. O que o Senhor quer que nós mudemos de prioridade? Buscar o reino dele em primeiro lugar. Agora eu pergunto, o reino dele, que relação tem comigo e com você? Fala assim, buscar em primeiro lugar o seu reino, né? O seu reino.
Que relação tem esse reino comigo, com você? Podem responder. Toda. 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 Por que toda relação? Você tem certeza que você faz, que esse seu reino é exatamente também o teu reino? Você também está nele ou não? Sim. Você crê ou não crê? Amém. Tá. Me dá um versículo então, que fala que nós hoje estamos nesse reino. Quem sabe? Fala que o reino de Deus está dentro de nós. Hã? Fala que o reino de Deus está dentro de nós. Por um lado, esse é bom, esse está em Lucas, né? Que o reino de Deus está dentro de nós. Tem outro versículo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Sim, nós somos a igreja. Mas tem um versículo bem específico, que fala de um transporte. Que fala de um transporte. Vamos ver se Para o lembra. reino do Filho. Isso, onde é que está isso? Colossenses 1. Colossenses 1,13. Pode ler aí, por favor? Do reino das trevas. Colossenses. Isso. Colossenses 1,13. Alguém podia ler, por favor? Ele nos libertou do império das trevas Amém. e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13? Muito bem. Agora eu pergunto, isso é fato ou isso é verdade ou mentira? Verdade. É um fato que ocorreu? Sim. Sim. Comigo e com você. Então, o império das trevas tem ação sobre nós? Não. Onde nós estamos hoje? No reino do Filho do seu amor. Que é um reino de quê? Reino de luz. Então, se nós fomos transportados já do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que, como a Kátia falou, quem em realidade hoje, espiritualmente, é a sua igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. Nós hoje estamos neste reino. É o reino que pertence ao Senhor. Então, quando fala buscar em primeiro lugar o seu reino antes de tudo, significa buscar o que é seu e meu a partir de agora. Quando eu busco as coisas terrenais, ainda ansioso pelas coisas terrenais, significa que, de uma maneira consciente e inconsciente, eu ainda estou atrelado a este reino da terra. Por isso que o Senhor fala, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, que também é o seu reino, fique tranquilo que essas coisas terrenais vos serão acrescentadas. Crê ou não crê nisso? Amém. Eu vou dar um testemunho bem prático. Aqui, ó, dessa família aqui, ó. Celso e Marilza. Marilza mesmo já deu esse testemunho. Ela está aqui já há um bom tempo, Celso também. E lá em 2000 e quanto que você nos encontrou aqui? Você entrou em contato? 2022, pelo Facebook, que geralmente eu nunca abro. Meu Facebook, eu nunca mando nada quase. Daí um dia eu falei, vou abrir o Facebook e tal, porque estava acontecendo algumas questões, vou ver lá. Aí de repente eu vejo mensagem dela. Né? E aí, para resumir a história, a família toda da Marilza e do Celso vieram, né? Estão reunindo e tudo, e aí começaram a buscar as coisas do Senhor, né? Do seu reino. E interessante, várias coisas começaram a destravar na vida deles, sim ou não? Amém. É, não é verdade? Você deu testemunho claramente para nós. E é verdade com todos nós. Quando buscamos as coisas do Senhor em primeiro lugar, o seu reino, o Senhor começa a suprir todas as nossas necessidades. Não para que nós voltemos a colocar os olhos nessas coisas, mas para dizer, deixa essas coisas que eu vou cuidar, vai cuidar das minhas coisas. Amém. Vai cuidar dos meus interesses. Vai cuidar das pessoas que eu te entreguei. Vai pregar o evangelho. Vai cuidar das coisas que do teu reino, do meu reino. Lembra que você estou te chamando? Te chamei para o meu reino. Você faz parte do meu reino. Certo? Temos que ver, irmãos, irmãs, que hoje fazemos parte do reino do Senhor. Amém. Aí continua aqui. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai, versículo 32, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Ah, somos poucos, pequenino rebanho, somos poucos. Eu gosto de multidão. Olha, eu prefiro ficar no pequenino rebanho do que andar em multidão. Porque o Senhor falou, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Por que pequenino rebanho? Porque o Senhor já sabia, para poder, de fato, levar adiante, o Senhor não conta com multidões, o Senhor conta com pessoas fiéis. Na primeira vinda de Cristo, se você for olhar
lá em Lucas, que menciona claramente nome de pessoas. Certo? Mateus também menciona. Ali falam nomes. Ele cita nomes. E você vai ver que esses nomes não chegam a encher os dedos das duas mãos. Se não me engano, são 6 pessoas que ele menciona. Ele menciona José, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana. E, lógico, João Batista. 7 pessoas. Essas 7 pessoas, vamos tirar o João Batista, né, que o João Batista para colocar no Senhor, mas 6 pessoas ele menciona na Bíblia que estavam aguardando pela redenção de Israel. E a multidão. E a multidão lá. Os sacerdotes. Sacerdote, a religião, tudo lá. Tudo bonitinho nos seus coisas. Mas tinham 6 pessoas que o Senhor fez questão de registrar na sua palavra. Esses estavam aguardando pela redenção de Israel. Que seu coração estava voltado para as coisas de Deus, do reino. O que o Senhor hoje busca agora, na véspera da sua segunda vinda? Está buscando aqueles. Ele quer colocar nomes nessa história da igreja. E eu espero que nós estejamos com esses nomes escritos ali. Lá na Suíça, em Renan, na região lá, né, de Lausanne e Renan, havia lá a irmã Selma, havia lá a irmã Marlene, havia lá a irmã Vitória, e assim por diante. Registrados nos anais da história da igreja. Irmãos, isso é muito belo. Eu não quero estar na multidão. Multidão é um número. Eu quero ser um discípulo que é conhecido nominalmente pelo Senhor. Amém? 33 e 34. Agora mostra aqui uma atitude. Como desvencilhar-se dessas coisas? Aí você vai entender aqui. Vendei os vossos bens e dai esmola. Será que isso é literal? Não. Significa, eu tenho, mas não tenho. É para o Senhor. Vender os vossos bens significa, se desligue daquilo que você tem. É como se você não tivesse. Eu vou ler depois outro versículo interessante para complementar isso aqui. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Bolsas que não desgastem, com certeza está ligado ao reino e não à terra. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro, quem é o nosso tesouro? Muita gente fala assim, meu tesouro é Cristo, meu tesouro é... Mas quando a gente vai ver o viver, não é não. Não é não. Da boca para fora é, mas no viver diário não demonstra. Eu digo isso para mim, irmãos. Quantas vezes? A gente sabe muito falar bem. Se pensa em nós que viemos da vida da igreja, a gente sabe muito, a gente tem muito conhecimento, fala muito bem. E isso é um grande perigo. Porque podemos estar falando muito bem, mas a realidade não será a realidade. O Senhor não está preocupado com o que nós falamos. Ele está preocupado com o que nós somos. Mais do que nós falamos. Então, onde está o nosso tesouro? Aí estará também o nosso coração. Quantas pessoas, eu conheço famílias, né? Que vivem em função do seu filho, ou dos seus filhos. Porque o tesouro está ali. Tudo gira em torno dos filhos. O tesouro está ali. Correto ou não? Está errado ter os filhos como tesouro? Não, não está errado. Eu só estou dando exemplo aqui. Agora, se o nosso tesouro ele é relacionado ao Senhor e às coisas divinais, porque nós mudamos de reino, nosso coração vai estar lá. Não vai estar pegado. Então, não importa se eu perco. Hoje em dia, irmão, vou falar sinceramente. Antigamente eu ficava preocupado quando, um dia desses, eu estava viajando, isso muitos anos atrás. Estava viajando para São Paulo, eu peguei um ônibus, de Brasília a São Paulo, e era um ônibus semileito, né, ainda por cima com tipo executivo, né, e tal. Eu falei, opa. Né? E paramos em Pirassununga. Eu tinha uma maleta, né, que nem mochila carregava, era uma maletinha assim, colocado, uma maletinha com um código, né, e tal. Eu falei, bem, isso aqui ninguém vai roubar, né? E deixei lá, fui comer. Quando voltei para pegar alguma coisa, eu vi um senhor lá, se penteando e tal. Pensei, né, deve ser passageiro. Aí quando eu desço, quando volto, a minha mala arrombada.
Aí eu fui descobrir que aquela travinha, geralmente, não é de ferro, é de ferro plástico. Então, com uma faca, você abre aquilo, quebra aquilo. E aí, naquela época, era muito dinheiro. Eu tinha $200 que eu estava viajando para a Colômbia. O cara roubou meus $200. Eu estava indo para São Paulo, para uma conferência. A minha viagem toda, fiquei com o coração, assim, aquela ansiedade, aquela coisa. Puxa, foi roubado, foi roubado, foi roubado, foi roubado. Cheguei na conferência, não podia nem desfrutar. Aí fui falar com o irmão, falei, irmão, puxa vida, aconteceu uma coisa, foi roubado, meus $200 foram embora. O irmão falou para mim assim, e daí? E daí? Você tá preocupado por esses $200 que se foi? E daí? Naquele momento, quando veio essa dor, eu falei, meu Deus, olha meu coração. Meu coração estava nesses $200. Um dia meu irmão estava lá no Peru, com o irmão Dong, lá no meio da mata. E aí, dormindo no hotel, de repente bate a porta. Polícia, polícia! Aí ele abre a porta, entram 3 encapuzados, com o nome polícia, não sei o quê, mas não era polícia. Eles eram um grupo terrorista. Chegaram lá e falaram assim, polícia, polícia, revista, porque sabiam que tinham visto 2 chineses entrando. Então falam, esse povo tem dinheiro. Na hora que, isso é madrugada, arrombaram a porta e tal, começaram a interrogar, e lógico, o irmão Dong não falava espanhol, o Esdras falava, o Esdras foi traduzir por irmão Dong. Enquanto o Esdras traduzia por irmão Dong, o outro estava lá bisbilhotando as coisas do Esdras. E pegou e roubou. Não roubou o dinheiro, porque o Esdras guardava o dinheiro em outro lugar, mas pegou a lanterna dele, né? Pegou não sei mais o que e tal. Quando eles foram embora, o Esdras foi ver, meu Deus, me roubaram! E aí, poxa vida, irmão Dong me roubou. E roubaram a minha lanterna que eu mais gostava, aquela que eu mais amava, a lanterna. Tal. Puxa vida. O irmão Dong olhou para ele e falou assim, ai meu Deus, Esdras. Olha como é que você está ansioso por uma lanterna, Esdras. Uma lanterna. Naquele momento cagou a ficha nele. Falei, meu Deus. Ele não ia dormir por causa de uma lanterna. Eu não dormi e passei por causa de $200. É muito dinheiro? Tá, é dinheiro. Mas e daí? Hoje, quando quebra uma coisa em casa, eu não estou nem aí, desculpe falar. Viu, querido? Desculpe. Porque nós ficamos preocupados com as coisas que quebram. Sabe por que eu não estou preocupado? Esse aqui não pode me trazer ansiedade. Agora, eu tenho que ficar ansioso no sentido positivo. Eu estou crescendo em Cristo. Se eu voltar hoje, eu vou ser um vencedor? Eu vou estar preparado para a volta do Senhor? Isso tem que me preocupar. Concorda, irmãos? Sim, concordo. Então, agora, Senhor, o tempo está avançando. Versículo 35. É o mesmo contexto, tá? Agora ele entra no lado da volta dele. Aí fala, agora que eu falei tudo isso, quero falar uma coisa para vocês. Vocês precisam agora se preparar para isso. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Candeias é lâmpada. A lâmpada é o nosso espírito. Amém. Cingido o vosso corpo significa prontidão, atenção, vigilância. Certo? Eu nunca vou encontrar, nem você vai encontrar alguém às 10 da noite em casa, pronto para dormir, cingido. Quem está de pijama, quem está de calção, não sei o quê, né? Você não está cingido. Mas quando você fala, vamos à guerra, você vai cingido. Não é? Olha bem como é que um soldado, agora a gente vê tantas coisas na televisão, na guerra, todos estão cingidos. E até sobrecarregados. Cheio de arma, preparado para enfrentar. Ele está cingido, porque ele sabe, eu estou enfrentando algo que está por vir. Eu tenho que me proteger. O Senhor está voltando. Ele está pedindo aqui, cinja o vosso corpo. O vosso corpo é nos 2 sentidos, tanto exterior quanto interior. Tanto o homem exterior como o homem interior. Não é o meu tema aqui, mas em 1 Coríntios fala assim, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E nós, como igreja, somos o santuário de Deus. Correto? Então, cuidar de nós é cuidar do santuário do Espírito Santo. É cingir.
E cuidar da igreja é cuidar do santuário de Deus. Porque tanto nós somos santos em Cristo, como também a igreja é santa no Senhor. Agora, 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Uma pessoa cingida, uma pessoa preparada, que está pronta, está com a lâmpada acesa. Significa assim, por que lâmpada acesa? Porque estamos em era de escuridão. Correto ou não? Nosso espírito, irmãos e irmãs, tem que estar aceso. Amém. Tem que estar aceso, tem que estar fervoroso pelas coisas do Senhor. Em Mateus 5 fala que nós, como luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não deixeis que a vossa candeia seja coberto pelo alqueire. O que é o alqueire? Alqueire é aquela medida, especialmente aqui, isso não existe mais, mas é uma medida que media arroz, media feijão, aquela medida, né? 1 litro, 5 litros, lembra? Quero cobrar 5 litros de feijão. Na verdade, é aquela medida, aquele alqueire. E o que aquilo representa? Representa as coisas que é do nosso viver diário, das nossas necessidades. O que é colocar a candeia debaixo do alqueire? É que essas coisas abafam o nosso espírito. Nosso espírito deixa de brilhar. Nossas preocupações são tantas que quando as pessoas olham para nós, não vê o espírito brilhando, vê as necessidades na prioridade. Acontece ou não acontece isso conosco? Então eu pergunto, vamos continuar assim ou vamos tirar o alqueire? E fala assim, e essa luz tem que ser colocada em cima do candelabro para brilhar a todos os da casa. Amém. Quando a gente vem para a reunião da igreja, é o momento que nós nos reunimos juntos, quando nós nos encontramos, sabe o que precisa acontecer, irmãos e irmãs? Você como espírito, como alguém com lâmpada acesa no candelabro, é para brilhar para os irmãos. Amém. Amém. Nós temos que brilhar a luz de Cristo. Aleluia. O candelabro é a igreja. Significa, nós somos colocados na igreja para brilhar. Amém? Também fala sobre a cidade. Que a cidade iluminada não fica, é para colocar sobre o monte. Essa cidade representa a igreja. Que é para ser colocada sobre o monte, para que todos vejam e vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Esperam pelo seu Senhor. Hoje, o que o Senhor busca? Busca hoje pessoas que esperam pelo Senhor. Amém. Nossa atitude é quem espera pelo Senhor. Entende? Por exemplo, a Débora viajou. Ela foi a trabalho. Nós, como pais, a gente fica preocupado. Como é que ela está? E tudo? Quando é que ela volta? A gente espera. Espera pela filha, porque temos a ligação com ela. Então, a gente espera por aquilo que a gente ama. Certo ou não? A gente espera por aquilo que a gente valoriza. Quando nós dizemos, amamos o Senhor, nós temos que dizer de todo o coração, porque nós o valorizamos. E se o valorizamos, temos que valorizar e amar a volta dele. Paulo falou claramente, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos e irmãs, não basta dizer, tenho Jesus, que maravilha. A questão é, estamos amando a volta do Senhor? E se estamos amando a volta do Senhor, o que eu e você estamos fazendo, contribuindo para a volta do Senhor? A primeira coisa que Ele quer é o nosso viver. Não é o que nós fazemos. Ele quer primeiramente, eu quero o seu coração. Quero que o seu coração esteja colocado lá no reino. Isso que é o mais importa. O que você vai fazer depois é consequência. Mas se o seu coração está colocado lá no reino, na minha volta, o que você vai fazer será também voltado à minha volta. Concorda ou não? Muito bem. Versículo 27.
Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilante. Encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Essa é a recompensa de quem for encontrado vigilante. Sabe o que você fala assim? Você foi encontrado vigilante, abriu-me a porta na hora que eu bati, em seguida, porque fala aqui, logo lhe abriu, você estava me esperando, agora você descansa, sempre na mesa, eu vou me cingir e eu vou servir você. O Senhor vai nos servir, irmãos. Sabe o que o Senhor vai nos servir? Você fala assim, você foi um comigo, você lutou pela minha causa, você se entregou por mim, você amou a minha vida, você amou mais a mim do que a você mesmo, você negou a sua vida da alma. Agora senta aqui, eu vou te servir. Amém. É o que fala aqui. Que recompensa. O Senhor já não serviu tanto em dar a sua vida por nós, em morrer por nós, nos fazer seus filhos, nos trazer de inimigos para amigos, como cantamos nessa música. Agora o Senhor quer também. Ele falou assim, vou servir aos meus servos vigilantes. Você vê isso em algo grandioso? Eu vejo isso como algo tremendo. Puxa vida! Eu vou estar sentado à mesa para ser servido pelo Senhor. Daí, versículo 38. Quer ele volte, venha na segunda vigília. Olha só a prontidão, hein? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. A gente não sabe quando volta o Senhor. Nós temos que estar preparados. Ontem nós tivemos uma experiência bem interessante. Eu vou contar essa experiência, irmã. Irmã Marlene, quando veio para a Europa, para a Suíça, ela conheceu uma senhora que foi babá do filho dela, lá onde ela morava em outra cidade. E depois essa senhora faleceu recentemente. E o telefone ficou com a filha dela passava por necessidade, tinha problemas de saúde e tudo. E há 2 semanas atrás, encontrou no celular da mãe o contato da Marlene. E ligou para a Marlene, preciso de ajuda. Eu estou passando por isso. Não é cristã, tá? Não é cristã. Não era cristã. Aí, preciso de ajuda, tenho esquizofrenia, né? Tenho várias questões, sim. Tenho pensamentos suicidas, não é isso? Então, nesse momento, a irmã Marlene tomou encargo e pregou o evangelho para ela por telefone. E falou assim, vamos fazer uma visita para você. Tá bom, pode vir. E falou comigo com a Ana Lúcia essa semana agora. Vamos visitá-la? Vamos. Como estávamos indo para Zurique, então a gente passou lá ontem de manhã. A irmã Marlene foi, nós encontramos lá naquela cidade. Aperta a campainha, nada. Aperta a campainha, nada. Ela liga várias vezes, nada. Nós, deve estar dormindo, porque ela se usava remédios controlados. A gente vai para Zurique. Não, tá bom, não conseguiu. Tá? Vamos lá visitar outra irmã. Oramos, né? Oramos, ali na porta mesmo, não podemos entrar. Ali debaixo do prédio, oramos por ela, oramos pelo seu pai, né? Porque a mãe havia falecido. Aí a gente foi embora para Zurique. Na volta para Zurique, 11 da noite, a irmã Marlene nos liga. Lógico, a irmã Marlene tinha um apreço por ela, porque era filha dessa babá, né? Que havia morrido já. Aí o pai dela liga para a irmã Marlene. Fala assim, você ligou aqui para minha filha várias vezes, né? Quero dizer que ela morreu. E ela, quando nós estávamos lá apertando a campainha, ela já estava morta. Naquele momento, a irmã Marlene, logicamente, sentiu muita dor, porque nós estávamos ali para pregar o evangelho para a menina. Estávamos ali para pregar o evangelho para ela. Certo? Só que a irmã Marlene já tinha pregado o evangelho por telefone para ela. Falou assim, você vai falar Senhor Jesus e tal, e ensinou a oração para ela. Talvez naquele momento que ela ligou para a irmã Marlene fosse exatamente o último momento de desabafar com alguém. E naquele momento, né, a irmã Marlene não falou, tá bom, quando chegar aí eu vou falar com você. Já falou do Senhor para ela. Se ela creu e se ela fez ou não, nós não sabemos, mas eu estava considerando, bem provável que ela tenha feito. Porque provavelmente depois de ter feito, ela decidiu, quem sabe, tirar a vida dela. Tá certo? Porque não sei, pelo remédio, não sabemos o que foi. Mas nesse momento, né, a gente, logicamente, na oração com a irmã Marlene, a gente sentiu consolado, porque uma coisa, o Senhor
nos encontrou fazendo assim. Amém. Não negligenciamos a visita a ela. A irmã Marlene cuidou, tentou falar com ela, falou do Senhor para ela por telefone. E aí no final, veio uma luz também para mim. Nós todos estamos aqui. Mas ninguém garante que o Senhor não volte amanhã para nós, no sentido de Ele nos levar. Sim ou não? Sim. Então é o seguinte, a oportunidade não se perde. É agora. É hoje. Por isso que na exortação do Senhor Jesus, pelos seus apóstolos em Hebreus, depois em Pedro, se não me engano, ele fala, hoje, não endureçais o vosso coração. Não é? Hoje, é o hoje. O amanhã não nos pertence. O hoje nos pertence. Hoje o Senhor nos deu hoje para vivermos. Tanto é que Jesus falou assim, não vos inquieteis com amanhã. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Hoje é o dia. Então, irmãos, eu não sou contra planos, eu não sou contra planejamentos, eu não sou contra sonhos de forma alguma. Só que tudo isso é não palpável. O que é palpável para você é hoje. Se eu entrego minha vida hoje ao Senhor, amanhã não vai ser mais amanhã. Quando eu passar para amanhã vai ser hoje, né? Então também me entrego minha vida hoje ao Senhor. E todo dia será hoje. Vivendo o hoje para a volta do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, quer ver na segunda ou terceira vigília? Bem-aventurado serão eles, se assim os achar. 39 e 40. Sabei, porém, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Engraçado, não? Por que Jesus falou assim, a hora em que não cuidais? Porque a tendência, o tempo de não cuidar é maior que o tempo de cuidar. Entendeu? O tempo de relaxamento, de descompromisso é maior que o tempo de vigilância. Concorda ou não? Por isso, na hora que não cuidares, o Filho do Homem virá. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Para que não nos pegue na hora em que não estejamos cuidando. Agora olha só, 41. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Bem, ele estava falando com os discípulos. Mas como tinha multidão ali em volta, ele estava falando para todos, quem sabe. Ele estava falando para os discípulos. Agora olha a resposta do Senhor. Eu pergunto, veja a resposta que o Senhor dá. É uma resposta pergunta. Que relação tem a ver com servos vigilantes? Disse o Senhor, quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Agora, com uso 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Agora vai lá para o 27. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Essas duas coisas coincidem. Sabe o que é hoje encontrar-nos vigilantes? Dentro do contexto do reino de Deus? É cuidar dos conservos. É alimentar, aqui fala, dar o seu alimento aos conservos. Sustento aos conservos. Você vai dizer, mas irmão, mas o que significa isso? Significa que nas nossas relações com os irmãos, com os nossos conservos, temos que ter uma preocupação apenas. O que eu fizer para cada um tem que ser sustento, alimento, cuidado, apacentamento, pastoreio. Isso é o que o mordomo faz. Aqui o mordomo, ele é colocado sobre toda a casa, certo? É alguém que cuida das necessidades de um lar. Ele cuida de cada aspecto. Ele vê, está faltando roupa para o Eduardo, está faltando comida para a Marlene, está faltando livros para a Raquel. Ele vai cuidar de cada necessidade. Ele está preocupado com os seus conservos. E com um objetivo, dar o sustento a seu tempo. Não é nem antes, nem depois, no seu devido tempo. Significa que está toda hora pendente, toda hora de prontidão, toda hora observando. Então, ser vigilante hoje na igreja é alimentar os irmãos.
É cuidar dos irmãos. Daí agora vem uma questão séria. Cuidar dos irmãos significa, na minha ação, na minha palavra, na minha atitude e nos meus pensamentos. Daí você vai entender aqui, ó, o que diz aqui, ó. Bem-aventurado aquele servo que é o seu senhor, como vier achado fazendo assim. 44. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. 45. Mas se aquele servo, olha, é o mesmo, tá? Eu sempre entendi que eram dois. Não, é o mesmo servo. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, verá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, ou aqui com os hipócritas. Hipócrita significa, eu vivo de maneira, mas sou outra coisa. O que eu falo, não sou o que vivo. Isso é hipocrisia. Agora, o que me chama a atenção é, ele fala consigo mesmo. Ele não fala de boca. Porque não vai falar assim, eu não quero que o Senhor venha. Não vai falar isso. Ele pensa no coração, meu Senhor tarda em vir. Meu Senhor tarda em vir. Ou seja, ele se desvincula da prontidão. Ele se desvincula da vigilância. Ele relaxa. Correto ou não? Quando fala, o senhor está demorando? Se está demorando, vou fazer minhas coisas. É, não é? Quando alguém fala para você, eu vou chegar às 10 da manhã, tá bom, então você prepara para 10 da manhã. Daí fala assim, olha, meu voo atrasou, vou chegar às 11. O que você vai fazer nessa 1 hora? Bem, já que fazer a 10, eu vou me relaxar, vou fazer minhas coisas, lá pelas 5 para as 11 me preparo. Porque pensa no seu pensamento, o senhor vai tardar. Vê as coisas acontecendo, falaram que o senhor volta, nada, está demorando. Eu vou cuidar das minhas coisas. E aí o que acontece? Deixa de focar na casa de Deus, nas coisas, na necessidade dos irmãos, e passa a focar no quê? No comer, beber e a embriagar-se. Embriagar significa, vou me envolver com as coisas deste mundo. Vou me envolver com tudo aquilo que me embriaga. Às vezes não necessariamente é coisa pecaminosa, mas se envolve tanto com as coisas do dia a dia, se envolve com as ansiedades novamente, se envolve com que a gente se embriaga com aquilo. Quando ele se embriaga, significa que eu perco o quê? Eu perco a sobriedade. Eu perco a sensibilidade. Eu posso ser uma pessoa insensível, eu perco a direção. E a gente vê hoje tantos filhos de Deus sem direção. Senhor Jesus. Eu espero que a gente receba essa palavra. Eu estou falando isso, irmãos, porque as palavras do Senhor, quando vem nos exortar e nos demonstrar, é por amor. Amém. Porque Ele espera de nós verdadeiramente, filhos dele, que sejam vigilantes. O que é espancar os nossos conservos? Crítica, julgamento, falatório, fofoca, maledicência. Por isso, irmãos, irmãs, da nossa parte, quando a gente olha para algum irmão, olha para alguma irmã, nós temos que perceber, todos nós aqui, nós somos hoje quase 20 pessoas. Todos nós estamos em construção. Todos nós estamos em trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, em cada um de nós, depende da minha abertura para Ele. E todos nós temos o mesmo Senhor. Agora, se nós não estamos abertos ao Senhor trabalhar em nós somos responsáveis diante dessa atitude. Agora, não cabe a nós, de forma alguma, temos que tomar cuidado, julgar, criticar, falar mal, nem mesmo pensar no coração, porque aqui ele pensou no coração. Nós temos que, de fato, nos purificar, irmãos. Ao olhar para os irmãos, primeiro, todos aqui são redimidos do Senhor. Todos aqui foram comprados com sangue. Todos aqui Jesus pagou um preço. Então todos aqui o Senhor Jesus ama. Puxa, mas aquele irmão, aquela irmã, ele tem o seu Senhor. E o Senhor sabe como tratar cada um. Correto ou não? Correto. O que nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Não amar, lógico, não amar, quando digo assim, amar uns aos outros, é amar exatamente o que o Senhor nos deu, uns aos outros. Agora, todos nós temos nossa deficiência,
Todos nós temos nossos erros. Todos nós temos as nossas situações que cada um de nós precisa levar diante do Senhor. Porque no final, o Senhor vai voltar e quer nos encontrar o quê? Vigilantes, preparados, fiéis, cingidos. Então a palavra, ela chega até nós. Não para o outro. Ah, que bom essa palavra é para o fulano. Não existe palavra para o fulano. A palavra tem que ser para mim. Amém? Então, espancar, criados, né? Comer e beber com os zebras, como diz o Mateus. Eu me preocupo comigo, vou comer e beber, eu vou desfrutar da vida, né? Eu vou ficar com as minhas coisas, não estou nem preocupado com as coisas do Senhor. Essa atitude é totalmente de um servo mau. E a questão era um servo prudente e fiel. Era um mordomo fiel e prudente. Mas aí, com o tempo passou, ele se distraiu com aquilo e foi embora. Isso, eu tomo isso de maneira muito séria, porque olhando a trajetória diante do Senhor, tantos irmãos e irmãs que eu vejo, aqui não é tom de crítica, mas é como luz, que no começo da vida deles, seus primeiros 10 anos, 20 anos, consagrado, entregue, davam vida para o Senhor, depois foram minguando, foram esfriando. Hoje, muitos não reúnem, muitos hoje simplesmente estão em casa, não querem mais nada, ou foram amar o mundo. Uma situação semelhante. Então o que o Senhor está falando para nós? Não baixe a guarda. Certo? Não relaxe. Eu não quero ser esse servo que começou bem e termina mal. Eu quero me manter exatamente fiel e vigilante e prudente até a volta do Senhor. Amém. Mas não é pela minha força, é pela graça do Senhor. De estar totalmente agarrado ao Senhor. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Dá para terminar, irmãos? Versículo 47, 48. Isso aqui também é forte, hein? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor. Conheceu. Não se aprontou. Nem fez segundo a vontade, sua vontade. Nem fez segundo a sua vontade. Será punido com muitos açoites. Então esse sentimento que, Jesus é amor, Deus vai voltar, vai amar todos os seus filhos. Ele vai amar com açoites. Por amor, Deus que açoita. Por amor, Deus, o Pai, açoita ao Filho a quem ama. Então não caia nesse evangelho pobre, errado, distorcido. Deus é amor, Deus é amor, mas Deus açoita a quem ama. Ele revela a vontade, mas nós não nos aprontamos e não fazemos. Você pensa que ele vai tratar? Ah, que coitado. Não, tudo bem. Não é não. O Senhor vai açoitar. Que tipo de açoite? Não sabemos. Eu creio que tem a ver, com certeza, com reinar ou não com o Senhor. Acho que o pior açoite você não vai reinar comigo. Apenas uma palavra. Você não vai reinar comigo. E você vai para as trevas exteriores. Trevas exteriores não é, perdão, irmão, trevas exteriores não é a perdição, tá? Trevas exteriores é um lugar onde o Senhor vai discipular e vai, como fala, ele vai transformar o que faltou a ser transformado. E forjado a 1000 graus. E é um açoite. Não, e é fogo, né? Só que não é o fogo eterno, não é o fogo eterno. Como que fogo? Pedra preciosa mais queimada, né? Isso mesmo, passa pelo fogo. Isso era salvo, todavia, como que é através Do fogo, exatamente. Duas obras. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor. Não soube. Pois, se não soube, estou livre, né? Não. E fez coisas dignas de reprovação. Levará poucos açoites. Então é o seguinte, ninguém vai escapar de açoites. O que conheceu e o que não conheceu, tá? Agora, não vai escapar se fizermos isso, né? Mas aquele que faz a vontade do seu Senhor, aquele que se apronta, aleluia, não será açoitado. Amém. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Louvado seja o Senhor. Eu não vou ler aqui, depois vocês leem Hebreus 12, 25 a 28, 29. Fala que fala sobre não negligenciarmos aquele que nos fala, ou seja, a palavra de Deus, o Senhor. E fala assim, que ele virá para abalar céus e terra.
E fala também que nós seremos abalados. Sabe, irmãos, eu ganho muito isso com a palavra que o irmão Miguel compartilhou sobre isso. Depois ouça as mensagens, tá? Eu estou mandando no grupo. Essas mensagens que foram dadas agora na comunhão das igrejas, é muito importante que vocês ouçam. Traz muita luz para nós e também para sermos pessoas que vivem de prontidão. Daí fala o seguinte: tudo aquilo que tem que ser abalado, as provações, tribulações que a gente passa hoje, tá? As tribulações que a gente passa hoje, as provas que a gente passa hoje, não negligencie, não despreze, porque o Senhor permite que passemos para abalar o que tem que cair. Não agarre naquilo que você quer agarrar, que o Senhor fala, eu quero derrubar isso, mas Senhor, é isso que eu amo. Se você se agarrar nisso, né, vai acontecer isso aqui. O Senhor quer nos tremer, nos balançar, para derrubar tudo que tem que ser abalado e manter apenas o que é inabalável. Aleluia. E sabe o que é inabalável? O reino de Cristo é inabalável. É Ele próprio, né, no seu reino, é inabalável. Né? E fala assim, para servirmos ao nosso Deus com temor e reverência e tremor. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, perdoem por ter se estendido tanto, mas é uma palavra que eu sinto que é necessário que nós ouçamos e tenhamos isso guardado em nosso coração. Isso aí tem que mudar a nossa vida. A palavra precisa, de fato, mudar a nossa atitude, a nossa vida. Amém. Cada um diante do Senhor, traga isso como luz. Amém? Amém. Traga isso, ruminem, tá? Depois a gente vai colocar no grupo. Ruminem, ouçam, leiam os versículos. Considerem, leiam, orem em os versículos falados. Tá? Para que o Senhor fale mais com cada um. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.